de Deus. Eu sempre costumo dizer que Deus, Ele sempre é Ele quem fala. Nós apenas somos instrumentos, como diz, né? Somos apenas um canal, mas quem usa é Ele. Amém, irmãos? Irmãos, quero deixar aqui a meditação, Atos dos Apóstolos. Sei que o diácono Jonathan já leu um texto dele aí, mas como Deus já havia me dado este texto para falar justamente sobre o apóstolo Paulo, eu quero ler somente o capítulo 9, versículo 15, e depois vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 16, e no seu versículo de número 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aí nos monitores. Glória a Deus por esta bênção, né, de podermos desfrutar da palavra do Senhor. Diz assim o texto: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 16, versículos 13 e 14. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Tá bom? Que bênção, né? Diz assim um texto: vigiai e estais firmes na fé. Isso, igreja. Vamos lá? Vigiai e estais firme na fé. É que a minha letra, a minha tradução é um pouco diferente, mas eu gostaria que fosse a do monitor aí. Na minha diz assim: fiquem alertas e permaneçam. Foi? Vigiai e estais firme na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Por que eu fiz questão de trazer a tradução do João de Almeida? Porque é um texto assim que fala numa linguagem em que muitas pessoas, antes de vir, né, a facilidade da tradução, mas deixa assim a entender a especialidade de Deus para a nossa vida. Até porque o próprio Jesus falava em parábolas. E nós sabemos o porquê disso. Porque o próprio Cristo faz questão de dizer que as parábolas eram para somente aqueles que entenderiam, porque fariam parte do reino de Deus. E nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, ao qual o nosso irmão diácono Jonathan já deixou aqui para nós este texto, mas eu quis somente dar a continuação depois de que Paulo já estava no local preparado por Deus para que ele ali estivesse. Então Deus ia se encarregar de mandar um outro servo dele lá. Notem que toda vez que Deus trabalha, irmãos, nós vemos que Deus, ele faz uns traços que muitas vezes para nós seres humanos parece difícil, parece impossível, porque nós ainda mesmo sendo cristãos, tem hora que nós olhamos com um olhar diferente. Não é por falta de fé, não é isso. Tem gente que diz: a fé é fraca, a fé muitas vezes falha. Mas por que Deus então vai chamar um dos seus discípulos, de nome Ananias, para ir até Saulo? Porque Ananias conhecia a fama de Saulo. Só Deus trabalha de forma em que muitas vezes nós conhecemos a fama de alguém, nós sabemos quem são, nós conhecemos, e muitas vezes nós, como cristãos, não queremos estar perto dessa pessoa, porque o nosso coração vai dizer assim: bom, eu não posso me misturar, porque o Salmo de número 1 diz que eu não posso me assentar na roda dos escarnecedores, nem ter prazer junto com quem anda com eles. Mas só que aqui neste
vai pegar e chamar Ananias para ir até Saulo, para justamente falar para ele que Deus haveria de abrir os seus olhos, ou seja, uma obra ia se fazer através de alguém que não acreditava em Saulo, não tinha confiança em Saulo, não tinha esperança em Saulo, porque a reputação de Saulo era ruim. Sabe o que nós aprendemos? Toda vez que eu leio o texto da Bíblia Sagrada, eu vejo como é soberano o nosso Deus em praticar coisas que talvez se fosse por nós mesmos, nós não faríamos. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para as pessoas assim: se quer Jesus, bem; se não quer Jesus, amém. Eu vou continuar na mesma caminhada, eu vou continuar na mesma fé, eu vou continuar no mesmo propósito, eu vou continuar naquilo ao qual o Senhor me chamou para fazer. O que eu mais queria na minha vida era que todos os traficantes de drogas se convertessem. Mas não é eu que vou fazer isso. Não é eu que vou mudar a vida dele. Não é eu que vou mudar as histórias dele. Eu posso até ser usado por Deus para ministrar a sua santa e poderosa palavra para a vida desses homens. Mas tem uma coisa: se Jesus não mandar, nada pode acontecer. Não entenderam? Ananias foi, mesmo receoso, até indagou com o Senhor quando ele disse: Senhor, mas este não é aquele que perseguiu os cristãos? Não é aquele que pensava mal de nós? Não é aquele de quem nós temos escondido, porque nós sabemos que o que ele tem na mente dele é coisa ruim? Volta para mim o texto lá, que é 9:15. Tem coisas que nós questionamos a Deus, evangelista Osaías, sem querer saber o que Deus quer, o que Deus deseja, o que Deus quer fazer. E muitas vezes nos calamos por causa disso. Porque tem horas que quem tem vida com Deus, quem anda com a sua vida diante de Deus, como eu disse, tem crédito no céu. Quando você chega para Deus, você ora, você faz um período de oração, aí você olha a palavra e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através disso. E aí você abre a Bíblia e você coloca o dedo e Deus vai falar com você lá. Sabe por quê? Porque quando você coloca à disposição do Senhor, é Ele quem vai te dar a rota certa. Ou seja, toda a rota que Deus nos dá é uma rota certa, porque Deus, através dessa rota, vai mudar a história, vai transformar a vida, vai fazer pessoas que eram jogadas na traça ser pessoas de Deus. Vai fazer, Deus faz isso, Deus tem poder para fazer isso. É por isso que nós vemos hoje, irmãos, muitos cristãos que têm o nariz em pé, porque às vezes tem algum pouco de entendimento, tem algum pouco de sabedoria, e aí quer ser melhor do que todos. Olham para alguém e dizem assim: este aí, não, eu não quero saber. É por isso que muitas vezes você sobe altares por aí, e você vê os pastores, os pregadores, quando você está ministrando, estão de cara fechada, porque queriam ele estar lá pregando, queriam ele estar lá fazendo. Aí hoje eu entendo a indignação de Ananias. Porque uma coisa, presbítero Júlio, é fácil você fazer quando não tem perseguidor, não tem ninguém no seu pé, te acompanhando para te prejudicar. Porque os maiores influenciadores, infelizmente, trabalham para o mal. Porque se
tem sabedoria, trabalhassem para Deus e deixassem Deus guiá-los, com certeza muita diferença o mundo faria hoje. Muitos não estariam hoje sendo perseguidos, muitos não estariam aí passando por situações difíceis, porque o Evangelho muitas vezes é pregado de forma errada. A palavra de Deus nos traz essa importante história de como foi dito pelo diácono Jonathan. Enquanto Paulo estava no Saulo, estava no mundo, ele estava cego espiritualmente. Mas Jesus, quando teve encontro com Saulo, Jesus o deixou cego. Mas notem uma coisa, irmãos, como o nosso Jesus trabalha. Tem coisas que eu já vi muitos testemunhos contados assim. Aí eu estava numa situação de calamidade, estava no fundo do poço, eu estava no hospital e o médico já tinha dito: você vai morrer. Mas quando chega nesta hora, alguém olha para o céu e diz: Deus, se o Senhor verdadeiramente existe, muda essa história. E uma coisa que o meu Jesus sabe fazer, diaconisa Dayana, é dar atenção à palavra daquele que busca. É dar atenção à palavra daquele que verdadeiramente se coloca diante dele e não olha para a sua aparência, não olha para ver se é judeu, se é grego, se é troiano, não. Ele olha para verdadeiramente o coração. Aí é onde muitas pessoas são transformadas, aonde muitas pessoas são libertas, porque ao invés de nós, pregadores, chegarmos nessas pessoas, nós esperamos elas próprias chegarem em Deus e dizer: se o Senhor existe, muda a minha vida. E quando a carta que Paulo já escreve ao povo de Corinto, o interessante é que nesta carta Paulo vai dar conselho a homens. Olha só, ele era perseguidor de homens de Deus, agora ele vai instruir homens de Deus. Olha como que Deus muda totalmente a história. Primeiro ele perseguiu os homens de Deus, agora Paulo escreve esta carta e no final da carta, na primeira carta, Paulo vai dar instrução a homens de Deus que estão em Corinto. Paulo está em Jerusalém, mas Paulo sempre fez questão de escrever para o povo de Corinto. E ele tinha missionários lá, porque Paulo foi o maior missionário que existiu em todos os tempos, depois de Jesus, é claro. E a Bíblia nos diz que Paulo, então, ele vai escrever para o povo de Corinto, para orientar os homens que estavam lá. Até porque Corinto, o povo tinha muito talento, era muito talentoso. E o pior de tudo isso, sabe o que era o mal? A pior coisa que acontecia em Corinto eram os influenciadores do mal. Aleluia. Meu Deus. Existiam aqueles que influenciariam para o bem, porque Paulo tinha lá homens também que estavam ao seu serviço, como o próprio Apolo, fazia serviço na cidade de Corinto, era um homem de Deus, alguém que levava o Evangelho, alguém que tinha condições, tanto físicas como psicológicas, para trabalhar com aquele povo, mas muitas vezes eles queriam ouvir as instruções do apóstolo Paulo. E o que me chama a atenção é que aqui Paulo vai começar a carta falando justamente de algo que muita gente não gosta de ouvir. Paulo vai começar essa carta falando de algo que muitas pessoas esquecem que existe. Nesta hora, muitas pessoas, gostaria que até colocasse para mim, capítulo 16 de 1 Coríntios, nós vamos ler do 1 ao 4, ele vai fazer questão de primeiramente olhar para algo que muitos crentes, muitas pessoas odeiam, é quando se fala sobre isso. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei as igrejas da
no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte que puder juntar conforme a sua prosperidade. Ou seja, se você tem mais, você pode doar mais, você pode fazer ou ofertar mais. Paulo está deixando bem claro isso para os homens que lá estavam. Conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Justamente por quê? Para não dizer, pronto, chegou o homem aí, vai ter oferta, vai ter coleta agora, parou. Mas Paulo, com sabedoria, começa a instruir a igreja de Corinto. A igreja de Corinto fazer algo antes dele chegar lá. Porque olha só, irmãos, como o próprio Jesus disse em Atos capítulo 15, capítulo 9, versículo 15, ele disse para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Se ele é um vaso escolhido, quem tem que cuidar do vaso? Quem que cuida do vaso? Tem gente que acha que quem cuida do vaso, varão, é a esposa. Quem cuida da vaza é o marido. Não, irmãos. Quem cuida do vaso é Deus. Aleluia. É Deus quem cuida do vaso. Glória a Deus. Para que não se façam coletas quando eu chegar, versículo 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovaides para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. As ofertas, as coletas que eram dadas lá em Corinto, não era para Corinto. As ofertas eram para serem levadas para Jerusalém, porque lá estava o templo de Deus. Sabe o que muitas vezes a gente fala assim, irmãos? Tem gente que não gosta de ouvir sobre essa palavra, fica debatendo na internet, falando para lá e para cá, falando sobre isso. Mas lembre que todo homem de Deus que vive pelo mundo para fazer a obra de Deus, eles dependem de alguma ajuda de alguém. E Deus vai levantar essa pessoa, porque como eu disse, quem cuida do vaso não é um ser humano. Quem cuida do vaso é Deus. Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo, então entenda que a palavra de Deus nos é bem explícita quando ela nos diz: olha, quem vai cuidar da sua casa sou eu, quem vai cuidar da tua família sou eu, quem vai cuidar dos teus filhos sou eu. Aleluia. É Deus quem cuida dos seus. Aleluia. Deus. Glória É Deus. Aleluia. Eita glória. Porque como naquela época, irmã Lúcia, Glória a Deus. existiam pessoas como nos dias de hoje. Se eu não posso atrapalhar ele, então eu vou atrapalhar o que mantém ele. Meu Deus. Tem gente que é assim. Se eu não posso parar ele, então eu vou parar quem o ajuda. Meu Deus. Eu vou parar quem faz por ele. Como se ele fosse exaltado por ele mesmo. Meu Deus. Mas Paulo faz questão de dar aqui no versículo 15, quando ele diz, quando o texto se vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. É com amor, igreja. Aleluia. Sabe qual é a maior forma que Deus tem tratado os seus? É com amor, porque enquanto Ananias olhou para Saulo como um criminoso, Jesus olhou para Paulo como um servo, Aleluia. como alguém que verdadeiramente merecia Eita o seu glória. chamado, Aleluia. merecia o seu cargo. Passou por muitas coisas, muitas adversidades, muitos problemas, teve muitos inimigos, mas só morreu
quis. Meu Deus. Então tem muita gente que está dizendo assim: você não vai morrer enquanto Deus não cumprir a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Ninguém morre sem antes Deus tiver que fazer uma obra. Aleluia. Deus só não faz obra na vida de quem não quer. Aleluia, Deus. Não adianta as pessoas dizerem: eu tenho capacidade, eu posso, se fosse eu seria melhor. Não, é Deus quem sabe. Porque Deus pega alguém que estava lá no lixo e Deus coloca no luxo, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Eita glória. Quem esteve no culto quarta-feira ouviu o nosso irmão Diácono Mateus Lombardi ministrar. Você vê que às vezes ele tem uma dificuldade no falar, mas é um pregador nato. Alguém que verdadeiramente você vê Deus puro naquele menino, porque ele sabe da onde Deus o tirou. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor que Jesus o curou de uma cadeira de roda. Escute isso aqui. Jesus o tirou de uma cadeira de rodas. E aí o que ele fez? Ele levou a cadeira de roda para casa, colocou lá no seu quarto e deixou lá. E todos os obreiros que iam na casa dele, evangelista Osaías, olhando para a cadeira de roda, desconjuravam o pastor. Ô pastor, que é isso aí, cara? Você é um pastor, líder de uma igreja grande, ensina tanta gente, e aí você vai dar um mau testemunho desse? Colocar aquilo que te prendia dentro da tua casa, dentro do teu quarto? Meu Deus. Quem sabe ele estava afrontando o pastor, para ouvir, quem sabe o pastor: ô meu irmão, me perdoa, nossa, eu pensei que ninguém ia ver, mas você viu? Não, o pastor calado, esperou as críticas, esperou as falácias, esperou os montes de bobagem, e ele disse o seguinte: calma, eu vou explicar para vocês sobre isso. Se isso tanto preocupa vocês, se isso aqui que vocês estão vendo, para vocês é um testemunho ruim, para mim é um ótimo testemunho. Sabe por quê? Porque todo dia que eu levanto da minha cama, eu estou de frente com esta cadeira e eu me lembro da onde Jesus me tirou. Se essa cadeira está aí e eu estou de pé aqui, é porque dali Jesus me tirou. E é para eu nunca me esquecer disso, porque se Ele me tirou dali, é para eu andar para onde eu quiser, para pregar a tua palavra. Aleluia. Deus da nossa vida. Eita glória. Sabe o que eu vi nisso? Deus. Gratidão. Aleluia. Maneira de você ser grato a Deus. Deus todo-poderoso, maravilhoso. Meu Deus. É lá que Deus me tirou. Eita E glória. lá Deus não vai me deixar, mas eu tenho que ver. Aleluia. Meu Eita Deus. glória. Aleluia. Sabe, irmãos, toda vez que eu vou tomar banho, eu me olho e vejo esse corte no meu peito, e eu me lembro da mesma coisa. Meu Deus. Sabe, ficou feio, ficou a marca, ficou, mas eu lembro que de lá Deus me tirou, Deus me deu oportunidade. É porque verdadeiramente a obra na minha vida ainda não foi concluída. Aleluia. Eu poderia dizer: oh Deus, já estou pronto, está tudo certo já, meu Deus. Meu Deus. 30 anos, uma família construída, uma vida construída, um ministério com Deus, pode me levar. Meu Deus. Mas ainda tem algo mais que devo a Deus fazer. Aleluia, Deus. E quem sou eu para questionar Deus? Meu Deus. Tem gente que acha que eu gostaria de ficar aqui na terra, irmão, sendo que eu sei que tem um lugar muito mais lindo do que eu tenho aqui. Não existe lugar, não existe lugar mais bonito do que o que está me esperando lá. Aleluia. Não existe. Glória a Deus. Eita Tem glória. gente que não gosta, como diz o evangelista Osaías hoje. Tem gente que faz questão, quer ficar aqui, se cuida, vai lá, gasta uma fortuna no seu corpo, estica a pele,
faz para lá, mexe no nariz, mexe aqui, mexe ali, faz aquele negócio. Quantas mulheres têm morrido hoje por causa disso? Porque buscam a sua própria vontade, buscam fazer o seu próprio desejo. Mas escute, quando Paulo se levantou, ele não mais queria fazer a sua vontade, mas a vontade exclusiva do Senhor. Aleluia. Glória, glória. Deus é nossa Deus, Aleluia. Bendito Aleluia. Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia! Jesus. Nós vemos que quando Paulo é preso, vai para o navio, Deus revela para ele que não é para ir. Homem de Deus é isso, igreja. O próprio Deus faz questão de revelar e ele fala, ó, não vamos não, que essa viagem não vai prestar, não vai ser coisa boa não. Paulo falou para o evangelista João Paulo. Ele clamou, olha, por favor, não tira a gente daqui não. Esse navio, essa viagem vai dar ruim. Essa viagem não vai prestar. Algo ruim vai acontecer, mas a Bíblia diz que ninguém deu ouvido para ele. Ninguém. Aí eu vou mostrar para você como que faz a diferença quando no meio de um navio de gente ímpia. Isso aí é para edificar a fé de gente crente, irmãos. Porque hoje a gente vê, o que mais a gente vê é gente que trabalha no meio de ímpio e se torna igual a ímpio. Ou seja, acaba ficando pior do que o ímpio. Ao invés de dar bons testemunhos, acabam dando mau testemunho. Mas aí, como não tem crente lá para ver, como não tem ninguém lá, mas esquecem que Deus está vendo. Esquecem que Deus está vendo. Ah, não está meu marido, não está minha esposa, lá eu posso fazer o que eu quero, ninguém está vendo. Esquecem que Deus está de olho. Deus está vendo e uma hora vai vir à tona. Porque ninguém esconde nada de Deus. Aleluia. Nada. Eita. Tudo será cobrado. Tudo. Porque de Deus ninguém esconde nada. Aleluia. Paulo foi, não tem jeito, estou preso, vamos embora. Botou todo mundo no navio. A viagem começa. Quando está terminando a viagem, o navio afunda. Mas todos saem, porque Paulo está no navio. A diferença é essa, evangelista Osarias. A diferença é quando a gente se alegra e fala assim, meu Deus, eu sei que eu estou aqui. Às vezes quando eu ia para São José dos Campos, eu ia no carro da prefeitura, e aí cheio de gente, aquele monte de gente dentro do carro, e eu orava ao Senhor, disse, Deus, eu conheço o motorista, eu conheço os motoristas todos, mas você vai ver a vida do camarada, meu Deus, dá para escrever muita história, mas eu dizia assim, Senhor, lembra de mim porque aqui estou, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor guarde esse veículo, os guias de motorista. Porque, meu Deus, eu não sei o que ele passa, ou o que o inimigo está preparando, mas eu sei que o Senhor é Deus, Pai. E que eu estou aqui dentro desse carro. Então o Senhor nos leva em paz, em segurança, debaixo da tua proteção e da tua graça nos traga, Senhor. Nos protege, nos abençoa. Irmãos, 2 vezes eu vi um motorista frear atrás de uma carreta, porque estava andando igual maluco, não tinha nenhum paciente desesperado para chegar no local logo. Pelo contrário, eu saía às vezes 5 horas da manhã para São José dos Campos, para chegar lá em São José dos Campos, minha consulta 2 horas da tarde. Mas eu ia, porque eu estava em tratamento médico. Mas quantas vezes eu vi um motorista correndo, falava no final, meu amigo, para que você correu tanto? Não, que tinha paciente para deixar aí na Santa Casa de São José, às 7 horas da manhã, meu Deus do céu, pai. Mas tá bom, Deus nos guardou até aqui. Graças a Deus por isso. Porque a gente lembra, irmãos, que Paulo estava lá no navio. O navio afundou, mas Paulo faz questão de dizer, olha, fica tranquilo, que está tudo bem. Ninguém se perdeu. Quando tem alguém de Deus, irmãos, é isso que muita gente não usa a sua própria fé.
Quando tem alguém de Deus dentro de um local de trabalho, dentro de um ambiente, e essa pessoa busca Deus a todo tempo, Glória a Deus. a luta vai vir normal. Mas só que você tem que entender que aonde você coloca a planta dos teus pés, Jesus também coloca o dele. Aleluia. Então, ou seja, a proteção de Jesus estava com Paulo. Glória a Deus. Ele avisou, mas ninguém deu ouvido. Quantas vezes você vê homens e mulheres de Deus dando avisos? Sai dessa vida, sai desse ambiente, para de andar com essa pessoa não vai te fazer bem, essa pessoa vai te fazer mal. Muita gente não ouve o conselho, não dá atenção. Aí quem sabe só vai prestar atenção depois que acontecer uma desgraça. Meu Deus. Aconteceu mesmo com Paulo. Mas quando ele escreve essa carta, ele está mostrando a este povo: olha, tomem cuidado. Cuidado com os maus influenciadores, porque eles são perigosos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Sabe quando você está firme com Deus, você quer orar, você quer estar o tempo todo na presença, você quer ouvir hino, você quer estar, porque você não quer ouvir bobagem, você não quer ficar ali em ambientes que te fazem mal. Hoje no meu trabalho nós fazemos isso. Nós trabalhamos num ambiente praticamente ímpio, mas o meu local de trabalho é sagrado. Porque lá nós trabalhamos com hinos, com louvores, com mensagens, o tempo todo. Eu estou lá fora trabalhando debaixo do caminhão, mas o meu coração, eu estou conectado com Deus. Ainda que eu esteja com a minha mente dizendo: Deus, eu estou aqui procurando um fio, não estou achando. Deus, me mostra onde está esse abençoado, esse fio, Senhor. Eu não estou conseguindo achar. Eu paro, dou uma relaxadinha, a voz vem e fala: vai lá no fio amarelo com preto. Eu vou lá. Jesus, obrigado, Senhor. Verdadeiramente o problema estava nesse fio. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está conectado com o céu, a terra, as coisas da terra não te influenciam mais. E o ambiente é tão gostoso porque quem passa lá para ouvir. Quantas pessoas chegam lá e dizem assim: nossa, que hino bonito. Os andarilhos, quando chegam lá, eles já chegam com lágrimas nos olhos. Aleluia. Sabe, irmão, a gente vê que o local onde Deus habita é um local diferente. É um ambiente de paz. É um ambiente que traz alegria. E agora você pensa que o diabo não vai trabalhar? Vai. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Meu Deus. Mas olha o que Jesus diz, que Paulo diz. A primeira palavra que Paulo diz: vigiai. Meu Deus. A vigilância tem que fazer parte não só de um homem, mas de toda uma geração. Meu Deus. Estar atento. Opa, isso não é de Deus, não. Isso não é para mim. Eu não vou me misturar aqui, não é para mim, porque isso vai me contaminar. Isso vai tirar a minha paz. Não vai. Porque você precisa ser vigilante. E aí a segunda palavra é: estais firme na fé. Temos que estar firme na fé. Porque quando nós estamos firmes, verdadeiramente nós nunca vamos trocar a nossa verdadeira fé e a nossa verdadeira alegria por uma alegria momentânea falsa. Porque quem está firme na fé não cai em pecado. Quem está firme na fé não dorme no ponto. Quem está firme na fé, ele sabe aonde ele entra, ele sabe aonde ele sai. Aleluia. É, Jesus. Aleluia. São 4 características que Paulo falou com os homens de Corinto. Estejais firmes na fé. Meu Deus. Ninguém, nada pode corromper a sua fé.
Jesus disse que vai voltar, então tenha fé, Ele vai voltar. Alguém vai chegar para você e dizer assim: ih, presbítero Júlio, você está nessa onda ainda que Jesus vai voltar? Olha, antes de eu nascer, a minha avó disse que Jesus ia voltar. E até agora nada, você vai ficar nessa aí? Aí vamos dizer que o Júlio não fosse um homem de Deus. O que acontece hoje dentro das igrejas, irmãos? Os maus influenciadores chegam e falam para eles, eu falo, nossa, é mesmo, é verdade. É verdade. Sabe como são os maiores rebeliados da igreja? São aqueles que estão dentro da igreja contra tudo aquilo que se é pregado. Contra tudo aquilo que se é ensinado. Está cheio, por isso que nós vemos hoje um montão de pastéis por aí. Por quê? Porque eles queriam ser pastores, não conseguiram ser pastores, aí eles vão procurar um ambiente qualquer, em qualquer buraco, procurar um outro pastel igual ele, me unja aqui, agora eu sou pastor, vai lá na internet, compra um cursinho de pastor que está cheio na internet hoje, pega o diplominha de pastor e diz, aqui eu sou pastor. E eu pergunto assim, você é pastor? Sou. Mas você está pastoreando alguma igreja? Não, não pastorei igreja, então você não é pastor. Para você ser pastor, você tem que pastorear uma igreja. Você pode ser um diácono. Se você pastoreia uma igreja, você é um pastor. Se você não pastoreia, você é apenas um diácono. Nós não estamos fazendo acepção da pessoa, dando qualificação para... Não, nada disso. Mas a pessoa tem que entender como Paulo aqui foi chamado para fazer a obra, porque o próprio Jesus disse, eu vou levantar ele para fazer a obra. E muito mais, vai sofrer pela obra. Tem gente que não sabe que verdadeiro pastor sofre pela obra. Os falsos não, os falsos estão aí bonitos. Não querem nem saber dos falsos. Mas os falsos estão aí bonitão, aí um pedaço, regozijando a sua vida, pregando coisas que adoçam a mente do ser humano, que muitas pessoas gostam de ouvir isso, e aí estão aí aplaudindo, e vamos que vamos. Está cheio por aqui, irmãos. Mas Paulo foi levantado por Deus para fazer uma obra e colocar alguém para dar continuidade à sua obra. É por isso que nós aprendemos com Cristo. Porque Jesus disse assim, você quer aprender? Aprenda comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E quem aprende comigo vai me levar para a vida toda. Terceiro ponto. Portai-vos varonilmente. Meu Deus. Irmãos, outra coisa que a gente mais vê aí, irmãos, é crente que se comporta pior do que uma criança. O comportamento é ruim. O efeito da sua vida é ruim. Meu Deus. Se comporta pior do que uma criança na rua. Umas brincadeira idiota, algo que não agrega a espiritualidade, somente abate a espiritualidade de muitas pessoas. Paulo está preocupado com isso. Se comportem como homens, não como crianças. Meu Deus. Por isso o próprio Paulo diz, quando eu era criança, eu agia como criança, mas depois de homem, eu tenho que me portar como homem. Está aí, versículo de número 3. Já está no tela. Versículo 3. Portai-vos varonilmente. E o quarto para a gente encerrar. E fortalecei-vos. Aqui ele está dizendo assim, você vai ser fraco, porque você é fraco, não, para você se fortalecer mais. Glória a Deus. Você é forte, se fortaleça mais. Meu Deus. Restaure mais a sua força. Você precisa se fortalecer. Como que você se fortalece? Meu Deus. Buscando a Deus. Aleluia. Orando. Como diz o diácono Jonathan, jejuando. Você vai estar se fortalecendo. Você vai estar colocando azeite de reserva. Você vai estar com a sua lamparina cheia e você vai estar com azeite de reserva. Porque quando você se fortalece, você dificilmente
você dificilmente vai arregaçar as mangas. Por quê? Porque você sabe que quem está na direção da tua vida não é o pastor, não é a tua esposa, não é teu marido, é Jesus. E quando Jesus está à nossa frente, à nossa direção, nós estamos cheios e jamais iremos cair. Amém? Aplauda Jesus.